Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Se propõe a tratar de temas tradicionais, históricos, filosóficos, religiosos, doutrinários e muito mais. Dá um giro aí pelo canal e você verá quanta coisa interessante há no nosso acervo. E se você quiser conhecer um pouco mais dos livros que eu escrevi ou do trabalho de docência que eu desenvolvo, por favor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você encontrará os links para os meus livros e sobre as aulas que dou. Não se esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber as notificações e, se quiser e puder ajudar o canal, seja membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Uma outra forma de nos ajudar a não depender exclusivamente pelo algoritmo do YouTube é nos ajudar lá pelo Apoia-se, ou fazendo a sua doação pelo QR Code que está aí na sua tela. Combinado? Então vamos ao nosso tema. Em geral, quando se fala em maçonaria, logo vem à baila a ideia de graus. Então é comum ouvir alguém falar que tinha alguém na família que era grau 33, ou que conhece alguém que é grau 33, etc. Como se isso fosse um tipo de identificação de que aquela pessoa chegou ao máximo grau que podia chegar. E é comum também entre maçons, especialmente os mais novatos, olhar com grande admiração a quem recebeu o grau 33, como se fosse um tipo de doutorado maçônico, né? E eu já falei isso em outros vídeos, mas acho interessante reforçar sempre. O primeiro ponto a ser esclarecido é que nem todos os ritos, ou seja, nem todos os sistemas de trabalho maçônico têm 33 graus. No Brasil, o rito maçônico mais praticado é o rito escocês antigo e aceito. E ele é que começou a ideia de 33 graus. Na verdade, a princípio, era um sistema de 25 graus que depois, nos Estados Unidos da América, foi modificado para um sistema de 33 graus. E graças a essa influência do rito escocês antigo e aceito, outros ritos maçônicos no Brasil, como o próprio rito brasileiro e alguns grupos do rito adoniramita, que no Brasil era praticado até a década de 1970 com 13 graus, passaram então a adotar o sistema de 33 graus. E apesar dessa grande influência do rito escocês antigo e aceito, outros ritos, como é o caso do rito moderno, do rito York norte-americano, do rito escocês retificado ou do rito Memphis-Misraim, continuaram com seus próprios sistemas de graus, em número diferente dos 33 conhecidos do rito escocês antigo e aceito. O rito moderno, por exemplo, ele tem 3 graus simbólicos e 5 ordens superiores, chamadas de ordens sapienciais, que na verdade são conjuntos de vários graus. No total, as ordens superiores do rito moderno, elas condensam 81 graus diferentes. E no Brasil é comum se falar em graus do rito moderno, né? Então se diz que o último grau do rito moderno é o grau 9, mas na verdade o grau 9 é a segunda e última parte da quinta ordem superior. Então, um maçom praticante do rito moderno, ao atingir o grau 9, ele atingiu a graduação final proposta pelo rito, ou seja, a segunda parte da quinta ordem superior. No caso do regime escocês retificado, que se tornou rito escocês retificado, há 3 graus simbólicos, um grau maçônico superior, que é chamado de grau de mestre escocês de Santo André, e uma ordem de cavalaria interna, onde se recebem 2 graus, o de escudeiro noviço e o de cavaleiro benfeitor da cidade santa. Se formos numerar, então, são 6 graus
no total. No rito York norte-americano, né, não é o trabalho de emulação em inglês, que é erroneamente chamado de York no Grande Oriente do Brasil. Então, no rito York norte-americano, há 13 graus que são distribuídos em 3 câmaras ou agrupamentos diferentes, né? No primeiro agrupamento, chamado de graus capitulares, se recebe até o grau de maçom do arco real. Depois se entra nos graus crípticos, né, ou nos mestres reais e seletos, onde se recebe até o grau de superexcelente mestre. E por fim, se ingressa na ordem de cavalaria templária, onde o último grau é o de cavaleiro templário. Então, se nós formos numerar sequencialmente, são 13 graus no total. No caso do rito de Mênfis-Misraim, há grupos que praticam um sistema de 96 graus, outros de 99. Então depende do soberano santuário ao qual se está ligado. Na maçonaria inglesa não há propriamente ritos, né? Enquanto sistema doutrinário e hierárquico particular. O que há é um conjunto de procedimentos para as lojas simbólicas, chamadas de rituais, que podem ser escolhidos pela loja. Então, a loja simbólica, ela pode praticar o emulação, o Oxford, o Logic ou qualquer outro ritual que não haverá grande mudança nos procedimentos e nas instruções. Já acima dos graus simbólicos, né, acima dos graus 1, 2 e 3, há uma série de ordens que o mestre maçom ele pode optar por ingressar. Na Inglaterra, por exemplo, o rito escocês antigo e aceito ele é conhecido como Rose Cross, né, e é visto apenas como mais uma ordem dentre as muitas. O rito escocês retificado também é praticado na Inglaterra, assim, né, dessa forma, como se fosse uma ordem separada, né? E além de outros graus, como a marca, Cruz Vermelha de Constantino, etc., sem que haja uma sequência geral que seja identificada como uma ordem cronológica ou hierárquica. Em resumo, eu creio que já deu para você perceber que essa história de falar do grau 33 como se fosse um tipo de selo de grandeza maçônico, né, é um equívoco, né? Da mesma forma, é um equívoco achar que quanto mais graus tem um rito, mais sabedoria ele passa ou mais graduado é o maçom que pertence a ele. Cada rito tem as suas particularidades, a sua própria hierarquia, que só é válida para ele mesmo. Então, sendo assim, no rito moderno, o topo da hierarquia dos graus é o 9, ou seja, o segundo arco da quinta ordem. No rito York, o topo da hierarquia dos graus é o de cavaleiro templário, ou seja, o grau 13. Na maçonaria inglesa, cada ordem independente tem a sua própria hierarquia de graus. No rito escocês retificado, o topo é o grau 6, ou seja, de cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, e assim por diante. E eu acho bastante cômico, né, quando vejo um pessoal conspiracionista falando que há informações secretas relativas à nova ordem mundial e aos verdadeiros objetivos da maçonaria que só os grau 33 têm acesso. Né? Grau 33 de onde? Do rito escocês antigo e aceito, do rito brasileiro, do rito adoniramita e os outros ritos que não têm esse sistema de grau, de graus. Vejam quão esdrúxula pode se tornar a coisa quando as pessoas querem falar de coisas que não conhecem. E dito tudo isso, vamos ao ponto central do nosso vídeo. Por qual razão há esse monte de graus? Por qual razão o maçom é apresentado essa grande quantidade de graus, de lendas, de sistemas, etc. Então, para entendermos isso, nós temos que entender qual é o objetivo da iniciação e como ela se processa. O objetivo de toda iniciação é a obtenção do conhecimento integral, ou seja, da gnose, no sentido verdadeiro da palavra. Então nós podemos dizer que esse conhecimento é o que, propriamente falando, constitui o segredo maçônico, e por isso esse segredo é essencialmente incomunicável. Os ritos e os símbolos autênticos, eles se comunicam diretamente com o domínio espiritual, ou seja, eles apresentam
um conjunto de realidades que não podem se expressar meramente através das palavras, dos conceitos ou das observações. Em outras palavras, eles trazem uma influência espiritual. Então, enquanto as cerimônias elas atuam no domínio sensorial e os discursos falam a razão, ao racional, os ritos e a doutrina atuam no domínio suprarracional. Assim, a influência espiritual ela é transmitida tanto através dos ritos quanto através das doutrinas. Daí o fato de que a verdadeira influência espiritual ela é precedida de uma indispensável preparação teórica. E obviamente que a influência espiritual ela tem sua origem no supra-humano, num domínio cuja origem é o absoluto. Sem essa influência espiritual legítima, não se pode falar em iniciação verdadeiramente. Então, sem influência espiritual, nós teremos ou uma pseudo-iniciação, ou seja, um mero simulacro de iniciação equivalente a um nada, né, um nada completo, ou, o que é bem pior, uma contra-iniciação, ou seja, abertura a influências errantes de origem psíquica ou contra-iniciática, subterrânea, né, que se aproveitam aí da abertura psíquica gerada pelos farrapos de rito para gerar efeitos contrários aos que se buscam na iniciação verdadeira. Então, compreendidos esses conceitos, né, nós devemos ter em mente que a iniciação, essencialmente, ela é una, ou seja, não há iniciações múltiplas, né, mas sim desdobramentos progressivos de uma mesma iniciação, ou seja, de uma mesma influência espiritual que progressivamente se mostra e revela novas facetas da mesma coisa, né? Então é preciso frisar que há vários modos de se obter a iniciação, né? Então, de um modo geral, e eu já falei isso aqui em outros vídeos, em aulas e tudo mais, então de um modo geral nós poderíamos falar em iniciação por nascimento, iniciação por trauma e iniciação por enxertia. Então a iniciação por nascimento, ela se refere àquelas raríssimas individualidades que nascem como seres humanos em uma condição especialíssima, né? Com uma abertura natural às verdades espirituais e a missão de ensinar aos demais. Então, para esses, né, esses seres especiais, as verdades mais profundas, elas não estão ocultas por véus, né, mas elas são parte da sua própria visão de mundo. Em geral, tal clareza espiritual ela vai amadurecendo naturalmente, junto do amadurecimento do próprio indivíduo e das práticas para as quais ele é naturalmente vocacionado, né? Então, exemplos clássicos disso, né, dessa iniciação por nascimento, se encontram, por exemplo, nas histórias dos avataras, né, das descidas de aspectos do absoluto para o mundo humano. Já o segundo tipo de iniciação que nós falamos, né, a iniciação por trauma, ela refere-se ao tipo de iniciação em que um indivíduo especialmente qualificado é submetido a uma situação de grande risco espiritual, físico e psíquico, né, com um poder para destruí-lo totalmente. Tal situação, se não o aniquila, faz com que ele sofra um renascimento típico da iniciação, com a descida da influência espiritual que o abre para uma elevada sensibilidade espiritual. E o terceiro tipo é a iniciação por enxertia, né, que é precisamente o tipo no qual se encontra a iniciação maçônica e todas as iniciações de tipo ritual, né? Então, um determinado indivíduo, que é devidamente qualificado, ele é enxertado em uma corrente iniciática, ou seja, uma tradição onde são mantidas as doutrinas, os símbolos e os ritos que revelam as verdades ocultas ao mundo profano. E essa enxertia se dá através de um rito que faz descer a influência espiritual. Importante, né, dizer que no caso da iniciação por enxertia, o rito ele é a figuração da verdadeira iniciação, ou seja, é uma iniciação simbólica,
virtual, que apenas indica ao indivíduo o conjunto de símbolos e de doutrinas aos quais terá que interiorizar para que obtenha a iniciação real. E esse tipo de iniciação faz apenas iniciados simbólicos, ou seja, pessoas que tiveram acesso ao conjunto de elementos simbólicos necessários para se alcançar um determinado nível de iniciação. Então, em outras palavras, o maçom feito nas lojas e nas diversas organizações maçônicas, ele é tão somente um iniciado virtual, uma representação de maçom, mas não é um iniciado real, estado esse que ele só obterá com seu esforço intenso e com as devidas qualificações pessoais. Então, a diferença entre o iniciado virtual e o iniciado real é a mesma diferença entre o sol pintado lá no teto do templo maçônico e o sol real que brilha no céu. Então, tendo esses conceitos com clareza, nós podemos então falar sobre a multiplicidade dos graus maçônicos e em sua causa. Então, os graus iniciáticos reais, eles são tão inumeráveis quanto são inumeráveis os estados do ser. No caso da maçonaria, que trata dos chamados mistérios menores, ou seja, dos graus de realização concernentes ao estado humano, nós podemos dizer que os graus maçônicos reais são tantos quanto são as potencialidades de realização espiritual do estado humano. Então não há como se numerar ou se classificar exatamente tais potencialidades. Sendo assim, o número de graus, tanto os dos sistemas mais sintéticos quanto os dos mais analíticos, tanto dos que advogam poucos graus, quanto os do que advogam uma grande multiplicidade de graus, não passam de representações de determinados desdobramentos da jornada iniciática. Então, essencialmente, os graus eles expressam determinados ensinamentos, determinados símbolos e experiências iniciáticas que, em si mesmos, não estão delimitados por um número fixo. Então, receber tais graus virtualmente é completamente diferente de obtê-los de fato. Então, os graus eles servem para expressar, de modo bastante limitado e figurativo, as muitas e inumeráveis fases da jornada iniciática. Então, para os que compreendem isso, são instrumentos bastante úteis, mas para os que não compreendem, são um acúmulo vazio de títulos, de paramentos, de diplomas e de rituais que muito frequentemente se tornam pedra de tropeço para o abismo da vaidade, da prepotência e da ilusão. Bom, obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que nós tenhamos conseguido esclarecer. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.